ainda está usando aí seu celular, suas redes sociais com bastante liberdade, pode ser que esses dias estejam contados. Pois é. Marcílio, eu queria começar com esse tema, né? A AGU aí pressionando para poder, de fato, derrubar conteúdos da rede sem que você tenha um trânsito em julgado, né? Como exige o marco legal da internet. Então, a exigência é que se tem algum conteúdo errado, com alguma fake news ou que de alguma maneira fere, né, alguma coisa, você deveria entrar com uma ação e depois do trânsito em julgado, sim, você pedir a derrubada disso. Mas o que a AGU quer é acelerar esse processo. E aí me preocupa bastante porque agora acabou o prazo pedido, né, o André Mendonça fez um pedido de vistas, e isso é uma coisa que já está no Supremo, exatamente essa questão de quando derrubar, quem pode derrubar. E a gente tem esse risco, né, da nossa AGU decidir agora o que pode ou não ser derrubado. Então, e agora a gente já tem um voto do Barroso, que seria contra, né, essa derrubada instantânea, vamos dizer assim. Temos 2 votos a favor do Toffoli e do Fux, e o André Mendonça pediu vistas e agora trouxe de volta, então o Barroso vai decidir quando isso volta para julgamento no Supremo. Mas é algo bastante preocupante, eu sei que você está por dentro desse assunto desde o início desse inquérito, então eu queria que você desse uma aula para a gente do que está em jogo de fato. Uma aula, não sei se será possível, mas a gente precisa realmente pensar 3 fatos aqui que correm em paralelo. Primeiro, o STF está julgando a regulação deles das redes sociais. Segundo, o governo anunciou um projeto bomba de regulação das redes. Para vocês terem uma ideia do que significa o projeto deles, eles querem que o executivo, o poder executivo, escolha uma autoridade para ser uma espécie de xerife das redes sociais. Tão xerife que essa entidade, que não sei não se a AGU não gostaria de ser ela a entidade, esse xerife poderia inclusive suspender o funcionamento das plataformas sem ordem judicial. Então é uma bomba atômica na liberdade de expressão. E o terceiro fator é a própria AGU fazer esse pedido, pedindo a antecipação dos efeitos do julgamento da regulação das redes. Esse pedido da AGU é bizarro, é esdrúxulo, porque como é que você vai antecipar um negócio que não acabou? Então vamos lá, eu estou discutindo aqui se nós vamos ou não vamos viajar, se nós vamos ou não vamos para esse ou aquele lugar, alguém pede para antecipar os efeitos dessa decisão. Mas qual decisão? A gente não decidiu nada. A gente não decidiu nada, como é que eu vou antecipar? É bizarro. O que eu acho que a AGU quer é, primeiro, forçar a mão para ver se esse projeto de lei do governo anda na pressão e na pressa. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que é fazer com que isso eles já conseguiram, com que o Mendonça não pedisse novamente mais vista. Rapidinho, ele pode pedir quantas vezes quiser? Ele poderia renovar esse pedido por já foi mais renovado 90 uma dias. vez, né? Já foi renovado uma vez, ele em tese não poderia, mas assim, o que não pode no STF hoje? Fala para mim. Né? Então, Desde que atenda a interesses. É o que a gente chama no judiciário de prazo impróprio. O judiciário tem prazos, mas são impróprios, ou seja, não acontece nada se eles não cumprirem. Então, eles queriam impedir ou que o Mendonça fizesse esse novo pedido, ou que outro pedisse. Podia ser que o Nunes pedisse, então, vista também, e assim a coisa fosse adiada. Isso já não aconteceu. Devolveu o Mendonça e o Barroso vai pautar. O Barroso pauta e o STF começa a regular as redes por um lado e acho eu que a AGU vai tentar encampar esse projeto bomba do governo dentro do Congresso. O que me espanta é que a oposição me parece ainda desorganizada em relação a isso. Então, assim, o STF está caminhando e o que a oposição está pensando? Vamos esperar acabar. Vamos esperar o STF terminar o julgamento para a gente pensar num eventual projeto de lei. Mas enquanto aí, isso, a o Inês governo... é morta. Mas vamos lá, essa que é a minha pergunta, Marcília. Mas se o STF decidir que pode sim suspender, depois o Congresso vai lá e faz um projeto, o STF pode julgar que não, que a vontade dele vale. Então, de novo, por uma omissão do nosso Congresso, a gente pode ver o STF reescrevendo as nossas leis. É esse o risco que a gente está tomando. Mas seria, Marina... Porque é mais difícil se, de fato, o Congresso tomasse a frente, né, e desse um veredito em relação às redes sociais agora, seria muito mais difícil do STF passar por cima disso, concorda? O que eu acho que a AGU
pensa, o raciocínio da AGU, a gente tenta entender, mas eu não sei se tem mesmo um raciocínio. Mas cogitar a Mas possibilidade. vamos cogitar. Se eles estão pensando mesmo, se existe pensamentos dentro da cabeça dos gestores da AGU, é o seguinte, bom, enquanto o STF não vai... Para o STF seria o melhor dos mundos que o Congresso resolvesse esse problema sem o STF botar a mão. Então a AGU fala assim, bom, eu crio essa confusão e consigo encampar na surdina, nas sessões noturnas do Congresso, esse projeto que a gente já tem aqui pronto. Talvez essa seja a cabeça da AGU em relação a isso. Agora, é possível fazer hoje um projeto e o STF derrubar? É, mas hoje, se o Congresso fizer um projeto e o STF derrubar, ele não tem mais a desculpa de que derrubou em razão da omissão do Congresso. Porque hoje a justificativa do STF é a seguinte, olha, o Congresso se omitiu, que é a minha mentira, porque o Congresso não se omitiu, ele escolheu não legislar. E se você pegar, por exemplo... Eles estão questionando, aliás, um artigo, que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, no fundo, o que está acontecendo agora é que o que está sendo julgado no STF? Eles estão questionando um artigo do Marco Civil da Internet. Então, assim, por quê? Porque o STF, ele também tem essa vontade de regular as redes, né, Marcílio? Acho que isso aqui é importante que seja dito. Quem está ali, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Toffoli, pelo seu próprio, pela sua decisão, aliás, o Fux também foi nessa... Então, me parece, esse que é o problema, que a maioria do STF gostaria, sim, de ver essa regulamentação passar, né? Esse que é o meu receio, assim, o Congresso tem alguma coisa... Eu concordo, talvez o Congresso dá uma resposta, e uma resposta muito clara, possa brecar um pouco esse ímpeto do STF. Veja, o Congresso, é bom dizer duas coisas. Uma é essa que você disse. Então, assim, o STF, ele tem um desejo de regular as redes, não é de hoje. É um desejo contido, reprimido. Sabe aqueles desejos que a gente tem reprimidos? Desde o inquérito das fake news aberto em 2019. Desde o inquérito das fake news em 2019. Tanto que o PL do Orlando Silva, que era o tal do 2630, que foi chamado de PL da censura, é o PL 2630-20, ou seja, em 2020. Desde lá, o que o STF está querendo fazer é encontrar um projeto que justifique todas as arbitrariedades que eles têm cometido desde 19. É uma forma de, assim... legalizar o que eles estão fazendo. Legalizar a ilegalidade. Né? Então, olha, fizemos tudo errado agora, mas a gente faz um projeto que diga que tudo que a gente fez é legal. É isso. Então, desde lá, eles têm esse desejo. E agora, acho que tem um desejo ainda mais secreto, que é o STF e o governo, na parceria institucional de afinidades ideológicas que possuem. A ideia deles é fazer com que, no ano que vem, o governo tenha chances, né, de se reeleger. E eles sabem muito bem que a única chance é rede social. E a única chance é a rede social não ter contrariedade, não ter dissidência. Se tiver oposição nas redes sociais, o governo não se elege. Se não tiver controle e censura, o governo não se reelege. Então, isso está na mesa. Agora, a gente precisa entender que é o seguinte, o Congresso não se omitiu. Eu vi ontem um debate numa emissora, jornalistas, enfim, tidos por sérios, dizendo que houve uma omissão do Congresso. O Congresso escolheu não legislar. Escolheu. É uma escolha legítima, completamente legítima. E por que você acha? Que é legítima? Não, porque ele não quer censura. Não quer... Que escolheu porque os projetos que estão lá são projetos de censura. Né? Porque os projetos que estão lá são projetos de censura, porque nós já temos leis suficientes e porque fazer nesse momento político do país uma regulação é entregar ao intérprete, que é o STF, a possibilidade de censurar. Sim. Então, veja bacana o posicionamento do Congresso. Bacana. Se a gente tem, no momento em que o STF tem o bastão da censura, a melhor coisa é ele ter menos leis para poder atingir a gente, vamos dizer assim. É esse o ponto, e foi isso que o Congresso escolheu. Eu sempre digo, você pega, por exemplo, aí ele fala assim, não, mas se o Congresso não legisla, é obrigação, isso que o jornalista fala, é obrigação do STF ir lá e legislar. Eu até tuitei dizendo, bom, a Arara Azul cantar à noite não está legislado, se pode ou não pode. O STF não é por isso que vai se meter nesse assunto. Não é verdade que quando o Congresso não legisla, o STF precisa legislar. Senão a gente teria que concluir que tudo teria que ser legislado, qualquer coisa. Isso é uma mentira. E no fundo, não aceitar um projeto, não colocá-lo em votação, é porque é uma maneira de dizer não. Né? Sim. Porque normalmente você só coloca em votação, o governo só consegue colocar em votação quando ele sabe que vai ganhar.
ele não coloca para perder. Então, no fundo, a resposta, quando não é colocada em votação, é a resposta não queremos isso. A resposta está dada. Não existe maioria para isso. E assim, não existe a maioria porque eu não quero, não existe maioria porque não é um momento político adequado, não existe, não há um consenso. Existem mil coisas que fazem o Congresso dizer não, e essa é uma resposta que precisa ser respeitada pelo STF e por todos nós. Agora, André, a Paula primeiro, depois eu. E André, a principal arma que o governo Lula chegou, né, quando voltou para o governo, era aprovar essa lei das fake news, né? E eles tentaram isso em maio de 2023, eles iam colocar o projeto em votação, viram que não tinha quórum, não ia conseguir passar e eles tiraram. Se naquela época que o Lula tinha acabado de entrar, a popularidade dele estava lá em cima, e mesmo assim ele viu que não tinha chance de passar, particularmente, eu acho que agora realmente não passa. O que pode, na minha visão, pode estar acontecendo. Ele vai forçar, vai colocar em votação um projeto que não vai passar e vai falar, STF, o Congresso não quis, você precisa agir em cima disso. E o STF vai entrar em campo e tentar legislar no lugar do Congresso. E outra coisa, eles mudaram o motivo, né? Antes era fake news. Agora eles estão para proteger as crianças, para proteger os adolescentes, para proteger os idosos dos golpes vinculados aí ao INSS, porque tá ocorrendo muito. Então eles viram que a desculpa das fake news não colava mais. Aí agora é para proteção da população. Um bom jeito de proteger as crianças é não roubar. Se o governo não roubar os velhinhos, né? Você protege as crianças futuras. Velhinhos são crianças hoje. Um bom jeito é não roubar. Isso daí é balela, claro. A intenção eleitoral, quando a Janja, por exemplo, foi lá fora pedir reclamar que o TikTok tinha uma ascensão da direita no TikTok, quando esse assunto voltou para a imprensa, eles refizeram esse discurso dizendo que ela queria proteger as mulheres. Então, mulheres, crianças estão sendo sempre utilizados como massa de manobra para a censura. Ô, Marcília, então, eu queria trazer uma informação que a gente tinha separado aqui com relação ao assunto, que a AGU disse que acionou o STF, justamente a Paula chama atenção, para conter disseminação de desinformação, discurso de ódio, conteúdos citados como, por exemplo, promessas falsas de indenizações do INSS, uso indevido da identidade visual da Anvisa na comercialização online de medicamentos, vídeos publicados em TikTok, Kawaii, que teriam levado à morte de crianças brasileiras. A gente sabe que por trás disso há também o interesse, quero acreditar, de manipular as eleições de 2026 que se avizinham, né? Esse comentário é contra a minha pessoa, o meu lado da polarização apaga, está proibido, tira a autorização dessa pessoa ter rede social e por aí vai. O governo assumiu recentemente, principalmente depois do episódio da Janja lá na China, que tem sim a intenção de regularizar mídias. Ficou isso bem claro e escancarado. Você acha que tem brasileiro a favor dessa regulação ou que isso é um tiro no pé do próprio governo que se candidata agora para 2026 também? Tem gente a favor. Tem gente que se sente sensibilizado pelas redes, as redes são tóxicas e não sei o que e tal, e com esse discurso se sentem agredidas. Então tem gente que realmente... Mas veja, tem gente que se sente agredida quando vai no estádio de futebol, aquela multidão, e não é por isso que a gente vai acabar com o futebol, né? A Janja se sente agredida, né? Quando dizem que ela pediu a regulação das redes e está errado, ela falou que tem uma pessoa que tem bom senso, ela se sentiu agredida. Bem inteligente, tem bom senso. O taxade, de ser chamada de taxade. Pois é. Então, assim, se a gente for por aí, né? Mas existem, claro, pessoas que sinceramente acham que isso é adequado, mas a maior parte das pessoas, eu acho que já entendeu que nós estamos lidando com uma questão que é censura. Censura política. Hoje, regulação é sinônimo, ou é eufemismo, vamos dizer assim, para censura. E censura política, pensando em 26. Ponto, é isso. É isso que está na mesa. Tanto que o outro pedido da AGU que foi feito, e que está sendo pouco falado, é para incluir a questão da inteligência artificial também na regulação. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje é que gera esses memes, que atinge o Haddad violeiro, que atinge o governo. Queimam o filme do governo, queimam o filme do seus governo, integrantes. Da Janja que eles... A galinha pintadinha que fizeram. A galinha pintadinha, exatamente. Tudo isso tem a ver com inteligência artificial e eles querem regular da mesma forma. Tratar isso, portanto, como um conteúdo desinformativo que atrapalha o país e etc, etc, etc. Então, a intenção está clara. É política e é censura.
E cabe agora, claro, a oposição revelar, jogar luz naquilo que eles querem que fique na escuridão, que eles querem que fique nas sombras, que é a intenção do governo de jogar para frente um projeto bomba, de pressionar o STF para que o STF antecipe essa inconstitucionalidade do artigo 19 para não precisar de decisão judicial para derrubar conteúdo. Quer dizer, eles querem ir minando aos poucos toda a possibilidade de que as redes sociais tenham proteção ou deem proteção à liberdade de expressão. De algum jeito começaria essa regulação, onde ela vai terminar depois com os avanços dessa censura, ninguém sabe. Não, e o timing é impressionante, porque inclusive nos próprios pedidos a AGU usa 2 casos específicos, o do Pix e agora a questão do INSS. Sim. Parece que é quase para barrar os vídeos do Nicolas, né, Marcília? Podia colocar assim, projeto anti-Nicolas. Mais fácil deixar claro o que eles querem fazer. O problema é que é o Nicolas, mas não é só o Nicolas. Então eles não dão conta e eles vão tentando. Então hoje é o INSS. Antigamente, lembra quando teve os memes do Haddad, o Tachad, não sei o quê? Que foi do Pix. Do Pix. Eles queriam também regular. Houve até jornalista que foi a favor de regular meme. E não é... E olha só, a ideia foi acatada. O pedido da AGU, quando inclui inteligência artificial, é exatamente isso, regular meme. Então eles vão tentando fazer com que as redes sociais se desidratem por completo, porque é a única chance que eles têm no ano que vem de ter alguma chance eleitoral. Mas, Marcília, se esse projeto passar, você acha que as redes sociais ainda vão conseguir atuar no Brasil? Essa é uma boa pergunta. As redes sociais, dentro de um momento de instabilidade ou de insegurança jurídica, podem ir embora. Não vai ser a primeira vez. Vamos nos lembrar que algumas plataformas no passado foram embora justamente quando as decisões do Moraes começaram a ficar muito brutas, quando essa história da regulação começou a aparecer, quando eles perseguiram alguns podcasters que estavam dentro dessas plataformas. Então, não é absurdo pensar que o X vire e fale assim, bom, um abraço para vocês, aqui não dá para fazer negócio. Talvez o que a gente fique são com redes que se submetam a isso, a retirar completamente conteúdos de política. Talvez a chinesa. Porque essa coisa de derrubar o conteúdo sem nenhuma decisão, ela afeta muito forte a questão da política. Então, talvez o que a gente tenha são redes sociais que não tratem mais de política, concorda? Né? E parece que é isso que eles querem. Eles querem proibir a política nas redes sociais. Aliás, é importante dizer o seguinte, nas últimas eleições isso já aconteceu. Exato. Já não se permite mais, por exemplo, anúncios pelo Google, já não se permite mais anúncios via... Algumas redes, YouTube, já brecaram isso. Então, o que ficou ainda foi a meta. Foi a meta, vamos dizer assim, né? O X foi bloqueado nas eleições. Então, a gente vê que, provavelmente, o que eles estão querendo é esquentar isso até o final do ano que vem, para poder acabar com esse conteúdo. E eu tenho esse receio, Marcília, que é o seguinte, se o Congresso não fizer essa lei, pelo visto o STF vai fazer. Então, grande chance da gente, nas próximas eleições, ter, sim, conteúdos censurados da mesma maneira que teve, numa escala muito maior. Em segundo lugar, o que o Congresso pode fazer também? Porque a gente está vendo que está sendo esvaziado um pouco do governo Lula, né? Isso é um fato. Todo mundo está saindo ali. A gente vê que o Hugo Mota não quer pautar a anistia, mas, por outro lado, não quer colocar a CPI, mas, por outro lado, agora está brigando com a Haddad, né? Então, ele escolhe um pouco ali quais são as pautas. Mas muita gente está desembarcando desse desgoverno. Você acha que tem caldo hoje? Por outro lado, o Centrão não gosta das redes sociais também. Essa que é a realidade, né? O Centrão também não gosta de redes sociais. Então, eu tenho esse receio, sabe? Será que ali no calar da noite, como você bem diz, o Congresso não pode, de repente, aprovar alguma coisa nesse sentido? Esse é um ponto importante. Você tem razão totalmente quando diz que no ano que vem nós vamos ter já pronto algum tipo de regulação. Se não vier essa do governo, se não vier outra, vai vir a do STF. Até lá vai estar pronto, está claro. O STF tem 2 metas esse ano. Condenar todos os bolsonaristas no julgamento do golpe, né, e regular as redes. Me parece claro, e as duas coisas visam o ano eleitoral de 26. Né? Então, muito bem. Isso feito, ou isso posto, o que a gente tem a fazer? O que é possível fazer em relação a isso? O que me parece que a oposição está fazendo em relação às redes sociais é dizendo assim, como a gente não quer regular, vamos esperar para ver o estrago que o STF vai fazer para depois a gente pensar em como resolver ou contingenciar o prejuízo. Acho errado.
E por que eu acho errado? Porque não vai dar tempo. Então, se o STF fizer uma regulação em dezembro, terminar em janeiro, sei lá, algo assim, não vai dar tempo de tocar um projeto. Aliás, pode fazer legislação no ano da eleição? Eu também tenho essa dúvida. Pois é, ainda teria essa questão da aplicabilidade. O próprio STF poderia, em razão do ano eleitoral... dizer, não cabe aqui essa legislação. Esse pretexto. E aí a gente vai de novo estar ali submetido às resoluções do TSE que funcionam como lei. Por quê? Porque não haveria uma legislação do próprio Congresso. Então, na minha visão, o Congresso, nesse momento, deveria sim estar pensando em algum tipo de regulação, pelo menos deixando na gaveta ou debatendo a respeito do tema, para depois que o STF fizer, ou enquanto o STF está fazendo a regulação deles, preparar, ao menos politicamente, o campo para que possa haver uma regulação da oposição alternativa ao STF antes do ano eleitoral. E sabe o que é pior? Tem muitos influencers, né, de política de esquerda que estão apoiando esse projeto, achando que isso é para impedir o discurso de ódio da direita, vamos supor. Só que se isso passar, isso vai pegar todo mundo. Vai pegar eles, inclusive em alguma hora. Claro. E eles não enxergam isso. Eles acham que isso é só referente ao discurso de ódio da direita. Ao meu ver, isso é grande mídia contra mídia da internet. Porque a grande mídia, ela tem muito interesse nessa regulamentação para ela voltar a ter o poder de manipulação que ela já teve no passado. Sim. Esse é um ponto também importante. A gente fala assim, existem pessoas a favor da regulação ou desse tipo de regulação? Existem porque o discurso que se faz é nós estamos contra a desinformação, estamos contra o ódio. Quem que é a favor do ódio? Né? Já ouviu falar assim, vamos lá, eu sou a favor do ódio. Não existe isso. Sou a favor das fake news. Mas esse discurso, ele não resiste à pergunta, o que é ódio para você? A pessoa não sabe responder. O que é fake news para você? A pessoa não sabe responder. Então o que vai ser regulado é algo abstrato. É algo subjetivo. E aí é que é o problema. O problema da regulação é a subjetividade dela. Quando você regula algo que você não sabe o que é, você atinge quem comete o ilícito e quem não comete. E aí é que entra também um problema que me parece da oposição. A oposição não quer botar a mão nesse angu porque as pessoas enxergam regulação como em si uma censura, e corretamente enxergam. Então, eu acho que a direita começa a pensar assim, se eu propuser nesse momento algum tipo de regulação alternativa ao STF, vão achar que eu estou propondo censura. Que eu estou protegendo. Não que eu estou protegendo. Não, mas aí pode falar, PL de proteção da censura, evitar a censura, censura não. PL censura não, gente, pelo amor de Deus, né? O que precisa ser entendido é exatamente isso. Ensinar comunicação para essa turma. Uma comunicação de que a regulação vai ser feita. No ano que vem nós vamos estar com as redes reguladas. Então que seja uma regulação da casa do povo, né? Que a gente então se prepare para uma alternativa à bomba que virá do STF. Porque feita por alguém, uma pessoa nomeada do governo, não vai ser imparcial nunca, né? Nunca. Claro que vai atender interesses. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.